Oi, pessoal, terminou o tempo ali, mas nós estamos voltando aqui e eu vou novamente para retornar aqui para nossa apresentação, que o tempo havia esgotado. Oi, havia esgotado o tempo, mas eu vou convidar. Olá, Olá, não sei se o Cledenir viu que dava para ver. vou avisar ele aqui também. Ah, tu tá me auxiliando ali também. Valeu. Aí o Fão Vai se voltou. adaptando a essas tecnologias. E o tempo é curto, né? A gente A gente acha que é muito, mas na hora que a gente começa a falar, quando vê, voou ali. É, Vamos chamar o Fão aqui para. Ó, entraram todos aqui. Beleza. E o Cledenir? O Cledenir tá aqui já também, vou convidar ele para aparecer aqui. Aí, vamos dar continuidade então, pessoal, porque o Instagram com 1 hora de vídeo ele interrompe automaticamente. Então, interrompeu, mas já estamos de volta. E o Cleidenir que estava fazendo a consideração sobre as sementes crioulas, não é, Cleidenir? Isso. Eu pensei que era um boicote, assim. Eu também falei mal do Bolsonaro, né? Pô, eu digo assim, será que eles estão nessa rede aqui já nos perseguindo? Mas tá bem, tá bem. Mas acho que foi interessante, a partir dessas ideias e concepções, dentro do espaço político, né, que a gente fez, e esse meu entendimento dessa visão da questão do interior de Rio Grande. Tá? Então, a partir daí começamos a fazer visitações, a curiosidade do ponto de vista agronômico, né? Mas também do ponto de vista também do historiador. Ela passou a ser um patrimônio genético, mas um patrimônio cultural. Então, eu vou dar uns Sociocultural, exemplos. né? Hein? Um patrimônio sociocultural, né? Exatamente, né? E aí fomos assim, vou dar um exemplo. Assim, ó, eu fui lá recuperar um tipo de feijão, né, que se chama Manuel João. Só tinha uma garrafa de 2 litros. Então eu fui lá fazer as entrevistas, né, com os produtores. E o Manuel João ele foi entregue, esse Manuel João, né, essa família que está em torno de 120 anos com ela, né, do feijão, que era o antigo, aquele mascate, né, aqueles mascates com 2 mulas. Ele foi lá pelos cálculos que a gente fez, que era do bisavô do senhor que está com 85 anos, né? Então ele está na família em torno de 120 anos, mais ou menos, né? E a partir desse momento lá, esse produtor, esse mascate antigo, deixou essa variedade. E aí ficou, e esse mascate nunca mais apareceu. Ô, Ju, esse mascate nunca mais apareceu, né? E ele é o Manuel João. Ele continuou produzindo na zona da Quitéria ali, então ele deve de estar no nosso meio produzindo em torno de 120 anos. Né? Fui lá uma vez também, nos movimentos lá que teve dos quilombolas de Tavares, aí eu trouxe o feijão sopinha, né? Parece que o pessoal de vocês andaram levando para aí, né? Então esse feijão Sim, a gente sopinha chegou vem a produzir preso na aqui. cabeça das negras escravas, ele vem nas abaúmis, foi estudado, né, pela Universidade Federal Fluminense.
E eu trouxe ele, né, para cá. Depois aí teve uma matéria aí da televisão, coisa e tal, e tinha 2 produtores aqui que continuavam plantando feijão sopinha, né? Ele é bem africano, ele é plantado em dezembro e em janeiro. Enquanto nós vamos para a praia, tu pode plantar ele. Tu pode até plantar ele como massa verde, excelente, né? É o feijão calpi, na verdade. Só que ele vai te dar só em abril. Tá? E aí, quando saiu uma matéria, um hospital de clínicas ou Conceição de Porto Alegre ligou, queria, há 6 anos atrás, 500 quilos a R$ 13, porque descobriram que ele é rico em metionina, que é uma proteína que age sobre o fígado, e eles queriam fazer, né, essa na nutrição lá nos transplantados, nos hospitalizados, uma dieta com feijão, né, com feijão sopinha, né? E aí por diante assim fomos fazendo um somatório de espécies, né, que passa por cenoura nacional, né, plantada aqui, produzida por produtores aqui. Nós temos sementes, está na listinha de vocês, uma semente nacional. Nós temos alho catete, alho poró, em torno de 30 tipos de feijão. Nós temos milho, milho pipoca, milho doce, milho branco, milho catete, milho dente de ouro, também centenários, porque nós conseguimos, através da semente, chegar a esse interior de uma cidade que ela tem dificuldade de se encontrar. Entendeu? Ela tem dificuldade de se perceber. Até quando eu brinco nas minhas críticas, brincadeira, aqueles humor negro, né? Ela é noiva do mar, mas o noivo é pobre. Né? O noivo do interior é pobre. Né? E ele vem se esvaziando constantemente, que é um processo nacional, mas aqui o polo foi embora, né? Já tinha ônibus do interior, que eu achava um crime, né? Ia ônibus lá, já estava lá no Povo Novo para trazer gente para trabalhar no polo. Na Ilha dos Marinheiros, ali, o foco da uma presença antiga já estava esvaziando também, né? E dentro disso aí, a gente, dentro da secretaria, criamos uma lei, né? Já foi de modelo para alguns lugares, que é a lei número 8.259, de 2018, que institui o programa dos guardiões de sementes crioulas e da agrobiodiversidade e ervas medicinais. Tem um aparato, porque daí, assim, uma coisa é tu ter um programa de governo. Quando vira a lei, tu tens um programa não só de governo, tens um programa de município. Então, hoje eu posso chegar lá com a lei que ela tem alguns artigos, né, além de apoio para festas, além de apoio para eventos, para encontros, né, de subsidiar algumas tarefas que nós temos uma patrulha agrícola, né? Patrulha agrícola aí tá caindo de novo aqui. Patrulha agrícola são tratores, né? Implementos de apoio à pequena propriedade. Tem uns rolinhos aí no meio, coisa e tal, aparece de vez em quando, vai começar a aparecer, né? Mas a patrulha agrícola tem essa função, né? De ser um preço subsidiado para lavrar, para gradear, para plantar, né? Principalmente milho, assim, dos pequenos produtores do Rio Grande. Né? E aí criamos essa lei. Né? Então, hoje, Rio Grande tem uma lei, né? que regra, né? Que apoia os pequenos agricultores, que são os guardiões de sementes. Hoje, o que nós temos de guardiões, assim, para poder fazer essa fala aí, para o pessoal se inteirar? Militante, que eu digo, que são aqueles camaradas, são os 10, né? Que é aquele que vão para eventos, que participam de encontros, né? Eles estão sempre lá. Mas o total de guardiões são em torno de 25. Né? Por que tem uns? Porque tem uns que não fazem. Por exemplo, a cenoura aqui. Eu tenho o seu Jorge Morgado. O seu Jorge, eu vi que tem uns barrocos aqui, né? O seu Jorge, ele cuida da cenoura deles durante 30 anos. Né? Só que ele não vai a eventos nenhum. Ele fica na dele. Então nós temos outros produtores assim que não fazem parte de uma rede de participação. Eles ficam na deles, produzindo. Mas eles têm lá o feijãozinho deles, né? Então nós temos assim algumas plantas, o porongo comestível, nós temos a ervilha, nós temos agora as 3 favas. E aí também nós estamos apoiando, criamos esse ano um projeto que a gente chama de Adote uma Semente. Né? Porque se eu tenho
3% da população da minha cidade, que ela é uma cidade pós-moderna, ela é urbana. Então eu tenho 3% no campo. Então eu tenho que começar a trazer para a cidade, para as hortas comunitárias, que é um outro papo, mas para quem tem o seu jardim, quem tem o seu cantinho, para também preservar esse patrimônio genético, né? Ó, entrou uma delas aqui. É legal, sabia? O Insta é legal. Eu nunca fiz live pelo Insta, mas aí tá entrando, eu tô vendo. A Dona Tila é lá do Povo Novo. Né? Ela e o marido Junei são produtores lá de feijão miúdo, de cebola, também tem milho, né? Então a gente criou esse programa de adote uma semente. Cada família pega 4, 5 amostras aí de feijão, né? de milho, de abóbora, o que ela quiser. Ela recebe um kit que está guardado para vocês aqui, entendeu? E ela é responsável por salvaguardar, né, esse patrimônio nosso antes que se perca. Né? Então leva em torno de 15, 20 variedades aí que a gente tem, umas amostras, e eles são responsáveis. Esse é um pouquinho, né, dos guardiões de sementes crioulas de Rio Grande. Né? É uma luta constante. Hoje temos aí, há 5 anos atrás, era 87% de milho transgênico. Hoje, soja é 100% transgênica, né? Rodeado aí naquele eixo corredor, que ele é um corredor de origem quase que toda ela soriana, né? Sai do Sarandi, entra na Palma e sai lá no Povo Novo, né? Depois a gente tem soltos, um pouquinho de pessoal na Quitéria, no Arraial, né? Aqui na própria Quinta mesmo, né? E aí virou, eles se descobriram guardiões, até então um termo desconhecido. Não melhorava uma semente, por exemplo. Eu tenho feijão quarentino, que é um feijão quase azulão, sabe? Uma mistura de um azul, porque azul está por baixo agora, vocês sabem, entendeu? Mas ele é uma mistura de preto com azul, né? Então, o produtor era só para casa, né? Tirava uns 7, 8, 10 quilos, não caprichava mais. Então agora está todo mundo atento, todo mundo melhorando, fazendo aquela seleção massal, que é sim uma seleção do conhecimento. Eu vou contar rapidinho para vocês assim, né? Tem um produtor que agora não está podendo mais, que ele disse que o milho dele não castiça. Palavras, né? Castiçar e não cruzar, porque o milho tem uma fecundação cruzada, né? Então vem pelo ar, vem pela borboleta, pela abelha, né? Então só que ele não precisa muitas vezes, né? Ele tem essa fecundação cruzada, né? Então ele cruza muito. E ele disse que não. Ele disse para nós que ele bota o milho para não cruzar, né? Ele bota no sol nascente, né? Na direção do sol nascente. Ótimo, eu fiquei assim, né? Em processo de pré-orgasmo, né? O milho não cruza, né? Com o conhecimento, cara, do pai e do avô dele. Claro que vai lá os doutores nossos, né? E dizem que como nós temos um vento predominante do Nordeste, o nascimento do sol é do leste, né? Tem mais um processo aí de luminosidade, né? Não uma tendência que ele joga o pólen, né, para o outro lado, logicamente não vai cruzar. Mas não importa isso. Não importa que a ciência está te explicando. É aquilo que a sabedoria do nosso antepassado estão dizendo. Então eu levei, por exemplo, essa riqueza desse patrimônio genético que nós temos, pelo conhecimento dos afazeres. A gente tem anotado a questão da formiga, do dia. Nós plantamos hoje pela Lua, ou grande parte dele pela Lua. Né? E isso nós temos que retornar, nós temos que ter um ensinamento técnico, pesquisa, ótimo, que dá suas explicações, mas nós temos que saber a prática de vivência dessa gente que tem as suas origens, homens com 70 anos, que os pais estão lá no final do século XIX, do início do século XX. Né? As previsões do tempo, e eu acho isso bárbaro. Né? Gente, aqui, ó, não me deixe falar, né? Porque senão eu vou longe. Eu só queria fazer essas colocações para vocês, assim, dessa nossa vivência das sementes crioulas, do que a gente está fazendo agora, né? E 1000 experiências de todas as crenças, todas as idades, todas as performances desse ambiente natural, ruralizado, né? E que não é para dizer que os agricultores passam trabalho, né? Eu fico louco quando eu vejo, vai para
na Câmara de Vereadores, que geralmente tem uma série de um bando de idiotas, assim, entendeu? Que o nosso sofrido agricultor, entendeu? Não. Nós temos que valorizar quem trabalha, quem faz as feiras, quem leva o alimento direto, né, da mesa. Nós precisamos. Eu acho que daqui a um tempo nós vamos pagar para os camaradas produzir semente. Porque eu estou vendo uma menininha aqui do colo. Quando eu faço as palestras e eu mostro que nós temos 30 tipos de feijão, eles não conhecem, gente. Eles não conhecem. Para muitos, o leite de caixinha não é o mesmo leite da vaca que está produzindo no campo, né? Então, são essas riquezas nossas, esses desafios que tem de proteger sementes, né? Num campo minado, minado por aqueles 3 elementos que eu falei lá no começo, luta inconstante pela democracia, sempre, sempre. Porque daí nós não vamos ter, não adianta falarmos em sustentabilidade, pela igualdade de gênero, igualdade de pessoas, igualdade de salário, igualdade de condição de vida e questão ambiental. Aí sim, sustentabilidade, né? E aí nós vamos ter esses modelos desafiadores, alternativos, que estão se reunindo. E vocês estão de parabéns aí pela essa belíssima oportunidade de juntar aí, eu já vi Chuí, já vi São José do Norte, já vi Porto Alegre, já vi Rio Grande, né, de fazer isto, né, essa dinâmica, né, de desafio por uma palavra moderna, uma palavra da década, sustentabilidade, o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Diego, me corta, senão eu vou continuar. Obrigado. Não, tá? valeu, Cledenir. Eu também vou deixar com a Ju aqui, mas eu acho que a ideia era te convidar, que era para tu falar mesmo. A ideia é te ouvir. Mas eu vou passar para a Ju aqui, que ela está de volta e vai concluir aí com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pelo momento aí. Boa Fosse noite, um então. bom mediador, Diego. Ele segue vendo aqui pelo outro aparelho, ó, que tá com o perfil do sítio. E, gente, assim como a Roberta ali tá com a Aurora Flor dormindo, né? A gente que tem criança, a Aurora e o Davi têm a mesma idade, 4 anos, né? E o Davi dorme geralmente às 7 e pouco, né? Então é o horário das lives, assim, né, da associação, mas é o horário que o Davi acaba dormindo. Então eu tive que sair, fiz ele dormir, a Aurora mesmo dormiu ao vivo aqui na live, mas eles têm esse horário de criança, né? Então é muito legal isso, né? Porque eles seguem com toda a energia o dia inteiro, mas tem esse momento que é tipo, tem que dormir. Gente, assim, ó, eu acho que essa fala do Cledenir, assim, só nos deixa com mais vontade de seguir, né? Fazendo algumas lives com o Cledenir. E com fã também, cara, assim, muitas receitas, muitas coisas para trocar, né? A Roberta, poxa, enfim, né? Toda essa pegada da gente identificar dentro da nossa alimentação o nosso remédio também, né? Que a gente pode estar prevenindo um monte de doenças. Quem aqui nunca teve algum problema, né, por se alimentar de maneira inadequada, né, durante um dia, dois, e acaba desenvolvendo, né, alguma intoxicação, alguma coisa? Quem aqui não teve algum tipo de problema assim, né? Então, a gente conhecer essas medicinas antigas e tal faz todo sentido para nós, né? E assim, essa fala também agora que o Vladimir estava comentando, né, dessa visão do agricultor sofrido, agricultor, enfim, sofredor, né, é algo que a gente não quer compartilhar mais disso, né? A gente acredita num paradigma diferente e é engraçado a gente se reunir aqui, né, Cledenir, porque eu, o Fã, a Roberta, nós todos, e o Diego, né, nós tivemos uma vida urbana durante muito tempo. E a gente fez esse caminho inverso, né, do que a gente estava comentando do êxodo rural, né? Muitas pessoas saem do campo para procurar oportunidades nas cidades, e a gente que foi criado na cidade, né, percebeu que a gente queria ir para o campo. E isso é muito interessante porque a gente tem um olhar de fascínio por todo esse universo que tu nos descreve, né? E tu é um historiador, assim, que a gente vê os teus textos sobre os nomes dos lugares, né? A toponímia.
E quanto que a zona rural, né, precisa, que a gente precisa cada vez mais disso, porque não somos só nós, né? Como a gente está fazendo a associação, a gente está vendo que não somos só nós, né? Tem muita gente. Ontem mesmo entrou o pessoal de Tavares no grupo, né? Então a gente está conseguindo juntar, né, pessoas que estão nesses municípios tão distantes uns dos outros aqui na metade sul, né, gente? Aqui nessa região, assim, ó, passou Pelotas, Rio Grande aqui para baixo, né? Vamos dizer, para baixo, para o lado ali. São José do Norte tem que atravessar um canal, né? Está em Rio Grande. Então já tem essa questão. Chuí, minha nossa, né? 200 e tantos quilômetros. Santa Vitória do Palmar, então, para tu chegar no centrinho ali muitos quilômetros também, né? No mínimo 200 quilômetros. E as localidades rurais também nesse percurso todo, muitas vezes são completamente isoladas, né? Tipo, umas das outras. Né? Então, a alimentação e a produção do alimento dentro daquela região pode ser fundamental para a questão da segurança alimentar mesmo, né? Das pessoas não passarem fome no campo, né? Que é uma grande ironia, né? A gente tem um grande número de população pobre e descrita como essas pessoas sofridas num ambiente tão rico e de tamanha abundância que a gente tem, que são as zonas rurais, né? O Fão traz aí a questão das punks, por exemplo, elas estão ali, a gente é que às vezes não reconhece, né? A maioria de nós, e não sabe como preparar. O Cledenir, quando traz as sementes crioulas, é um conhecimento de séculos, né? E que tá ali, e que de repente a gente não está conseguindo acessar, a gente tem um certo bloqueio, de repente, para acessar esses conhecimentos. E a Roberta trazendo essa perspectiva de integração, né, do que nós somos, refletir no externo, do que nos rodeia, o que nos rodeia refletir no que nós somos, né, essa dinâmica. Acredito enfim, que faz todo sentido para a gente fechar a live, né, com esse monte de pensamentos aí, essa vontade de seguir, né, com essas discussões e tudo mais. A Aline Machado entrou, tem uma galera aqui que ficou com a gente quer saudar todo mundo que está aqui, né, na sala, e falar que a gente vai seguir com isso, né, e dia 11 e 12, a gente vai estar lá na Ilha dos Marinheiros, fazendo o nosso primeiro encontro presencial, com todos os cuidados por causa da pandemia, né? A gente sabe que a gente ainda não está totalmente livre, com certeza, e implantar um sistema florestal do zero, num lugar que não tem ainda nada, talvez, além de punks, né? Pelo que a gente sabe, algumas punks a gente já vai encontrar. Mas, assim, a gente tem um número de vagas, né? Então, a gente agora, acredito que a gente ainda tem 2 vagas, né? Então, pessoal, a gente quer se despedir. Eu vou deixar aí uns 2 minutos, eu acho, se vocês quiserem dar umas palavras finais, pessoal. 2 minutos, 5. É porque eu já botei meu filho pequeno para dormir, né? A Roberta que tá ali ainda com a Aurora no colo, mas a Aurora também já tá dormindo, então eu passo a palavra para vocês se despedirem. Vamos só dar tchau, não vou se despedir. Eu fui o último a chegar, assim, eu fiquei esperando os guris aí, né? Mas é legal, a Aline Machado, Aline, se eu ver se é a nossa Aline, tá pequenininho, né? Tem uma Aline que é produtora de leite ali no Pesqueiro, não, Capão Seco. Tava vindo o Cledinei, meu irmão, que tá em Fortaleza, Ceará, que aparece aqui para mim, não sei para vocês. Ou seja, por mais cínica que seja essa rede de computadores e essa coisa que a gente está usando muito, ela tem um papel fundamental para aproximar as pessoas, né? Fora as fake da vida, né? Então, só estou vendo aqui, né, para dizer para vocês que quanto é importante, eu fiz a provocação da sustentabilidade
e junto tem que caminhar uma participação, tá? Interagir com o momento que a gente está vivendo, que ele é perigoso, né? Ele é delicado, vamos botar assim. Esse, essas redes todas de fundo público, esse governo está tirando todos, né? Tudo. Questão ambiental, questão da produção, questão da família, assim, entendeu? A própria PEC que está em discussão no Senado, né, no Congresso, por exemplo, ela tira do fundo público os direitos sociais, né, para ter uma ação empresarial. Então, é delicado que a gente está vivendo, entendeu? E esse comprometimento, né, eu vou falar só do grupo que eu faço parte, aí eu fui convidado, eu estou lá e não tem muita interação, mas eu acompanho, tenho, né, todos eles, né? Acho que isso é fundamental, a sociedade civil ela está organizada, né? Acho que essas resistências, esses baluartes de resistências alternativas, porque está vindo fome por aí. Está vindo fome por aí. Está vindo necessidade de umas camadas urbanas, né? Vem por aí. Porque o preço para produzir, ela vai se tornar muito mais cara, né? O preço para produzir o leite, o preço para produzir o leite, o preço para produzir os hortigranjeiros, ele está muito caro. Então, além dessa assistência, claro que agora apareceu aí o Bolsa Família, né, transmitido de outro nome e coisa e tal, tranquilo, né, mas a fome está chegando, gente, né? As restrições à alimentação e quem está convivendo, ela está numa ascendência, porque não há políticas públicas voltadas para esses setores, ou que atinge, na verdade, né. Mas eu queria só agradecer para vocês, assim, né, essa oportunidade de inaugurar, depois de quase 2 anos, o Insta, né? O pessoal está entrando aqui, ó. Viamão também tá ligado, olha aqui, não sei como é a página. Eu tô fascinado pelo Instagram, porque eu participei de Google Meet, outros que eu não me lembro agora aqui, entendeu? Foi legal essa experiência. E sou parceiro, tamo junto aí, vou ver se dá um pulinho na ilha, coisa e tal. Ter umas falas, trocar ideias aí com vocês, tá? E as receitas do fã, né? As receitas. A menina aí eu não consegui, eu cheguei atrasado. Eu não sei se tu escutasse, eu estava agendado para as 20 horas e era às 19, né? Mas tá bem. Prazer enorme em conhecer você. Por isso Bom, que mas eu acho que era às 9 que estava no cartaz, não? Enfim. sei que estão. Chegamos aqui, funcionou, não tem muito estresse. Mas assim, ó, fica gravado no Instagram, depois fica lá os vídeos na página, então dá para assistir a primeira parte com a fala da Roberta, a tua fala, se tu quiser de novo ver também, vai dar. E com certeza, né, a gente está nesse momento crítico mesmo, né, e essa é uma maneira também da gente se fortalecer e continuar pensando num outro paradigma, né, criando um outro paradigma que seja da abundância e não da escassez, né, porque a gente pode tentar, pelo menos, dessa forma. E multiplicando as sementes é um dos passos, né, principais. E levar essa nossa semente para o Chuí, né? E levar essa nossa semente para o Chuí, né? Sim, a gente plantou aqui o feijão sopinha há bastante tempo. O feijão miúdo a gente tem, e acredito que a gente vai levar para o encontro esse feijão miúdo, para compartilhar lá também com o pessoal, né? Então porque esse trabalho do guardião de semente é muito interessante no sentido de que às vezes o pessoal pega a semente, leva para a cidade e fica guardando e não planta, né? E aí quando vai compartilhar uma semente, às vezes até tá mofada, estragada já, né? Então, até nas perguntas que eu queria te fazer, tinha a ver com isso, com como é multiplicar essa semente também, né? Porque se fala, né? Então, tipo, como que tu consegue ter aquela semente? Por exemplo, a gente ganhou as sementes e para ter ela hoje, a gente tem que seguir plantando aquilo, né? Porque senão tu vai guardar aquela semente e ela pode se estragar, né? Também, se tu não souber armazenar. Isso tudo a gente teria que ter até, eu acho que um curso para lidar com as sementes também, né? Porque às vezes na hora de plantar, planta e mistura uma com a outra, né? Um tipo com o outro e tal, na parte da polinização e aquela coisa toda, né? É sempre bom a gente ter pessoas assim com mais experiência para
para estar trocando, né, com quem está começando nisso e tal, né? E, enfim. É um produtor mesmo, que já me mandou, hoje mandou uma foto, né? Não é um produtor, eles estão saindo, né? Estão indo para uma chácara, um sítio, muito orgulhoso que está germinando. Milho e pipoca não germinou. E essa aqui é a fava. E eu não disse para ele que a fava não era agora, né? Fava é só para junho, né? Então nós temos Sim. 3 tipos de fava, né? Então, mas esses espaços urbanos são interessantes, assim, né? Pequenas hortas. O pessoal fala em horta comunitária, assim, eu tive dificuldade de plantar hortas comunitárias. Tem que trabalhar. E horta, né? Tem que trabalhar, É, esquece. E eu isso. tenho dificuldade, Eu, tem uma eu leitura um pouquinho meia. Às vezes, eu quase que deixei de ser um secretário médio para ser um péssimo secretário porque não implantei hortas comunitárias. E a gente tentou, mas já tem que trabalhar, né, gente? A secretaria não podia ir lá plantar, preparar a terra, plantar, colher e dar para as pessoas. Tem que formar em grupos, aí é uma outra ação. O pessoal andou tentando ação social, né? Mas é isso, ter as sementes crioulas, né? Tá entrando aqui o meu pessoal, não sei se de vocês aparece, mas o meu pessoal tá aparecendo aqui. Agora Povo Novo entrou aqui, ó. A Bia Celista, a Bia é uma guerreira lá do Povo Novo, né? Lá no Povo Novo, aliás, é a nossa matriz em termos de sementes crioulas, né? Esse produtor do Povo Novo, o senhor Alaor Mortola, ele tem 28 tipos de feijão, 4 tipos de melancia, batata doce também. Bom, mas eu acho que isso aqui, levar até a cidade esse patrimônio, fazer esse entendimento dessa valorização, porque nós vamos perder isso, né? Então, quando se transforma em patrimônio ou patrimonializar, é algo que tu precisa proteger. Ferozmente proteger isso aqui. Ativamente, porque nós vamos perder, né? Então, aqui em casa, assim, eu tenho semente na cozinha, no quarto, assim, dá um processo quase que de separação, assim, entendeu? Porque tá tudo arrumado, eu chego com sementes, assim, entendeu? Porque eu me sinto, eu não plantei esse ano, né? Mas os outros anos eu sempre planto algumas coisas. Eu ainda vou plantar, tô preparando algumas coisas, né? Mas eu sou em grande... Às vezes, em quando eu ficava muito chateado, né? Pá, mas eu estou incentivando a plantar, mas eu faço ações na qual as pessoas se sentem importantes em produzir, em proteger, em guardar, disseminar, né? Agora mesmo, o feijão Manuel João, que era o meu ídolo, né? O Manuel João, eu contava, porque o historiador ele é um cara fascinado, né? Ele faz as pessoas quase que gostarem do feijão Manuel João, porque ele tem uma história, né? Dos mascate, tá 120 anos na mesma família, né? Agora eu vi umas fotos, entrei num grupo. Por que eu fui entrar naquele grupo? Santa Catarina, lá, um pessoal me convidou, né? Tá lá o Manuel João, lá tem outro nome. Porque os nomes eles modificam de acordo com os lugares, né? Eles modificam, assim, isso é bem comum. Tá? Mas é o meu encanto, né? E eu acho. Eu tô encantada, assim, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que marcar uma live só com o grupo, com pessoas que tu convidar e fazer um relato, várias, inclusive, quantas, já faço convite para quem está assistindo aqui, que conhece, que conhece Cledenir e trabalha com as sementes, então, o pessoal do Povo Novo e tal, que a gente tá muito afim de fazer outras lives. E a questão é que a live é muito bacana porque o pessoal tem essa interação, assim, né? E fica gravado, então, né, os depoimentos do pessoal fica ali, mais gente tem como acessar isso, para não ser tão fácil assim se perder, né? Então tá, gente. Fão, tu quer deixar algumas palavras? Vou falar um pouco, aproveitar um pouco da fala do Cledenir aí, que ele falou em vários momentos da nossa crise que a gente está vivendo agora, uma crise social, né, uma crise política, uma crise econômica, e muito surpreendente, diga-se de passagem, né, porque quando eu comecei a ir para a educação do campo, em 2017, o pessoal me perguntava o que eu estava fazendo lá, eu dizia, olha, eu estou preocupado com a crise ambiental, estou preocupado com a crise dos recursos, porque está tudo colapsando, né? Vamos ficar
o clima não é mais o mesmo clima, então isso vai dificultar todas as culturas, né, de alimento. Nós vamos ter problemas hídricos, problemas de estiagem, problema da contaminação da água, problema da contaminação do solo. Estava preocupado com todos esses fatores, assim, mas não estava preparado para esse fator agora político-social que está um desastre, né? Está um desastre. Então a fome vem aí para já sempre teve, né? Nunca deixou de existir. A fome vem com força agora. E nesse sentido, as punk estão aí para ajudar a gente a seguir um pouco melhor, assim, né? Não vou dizer que as punk vão salvar o mundo, que as pessoas vão comer punk e não vão mais passar fome. Não é isso, né, galera? Mas as punk pode ajudar bastante nesse sentido, porque a popularização das punk vai ajudar bastante nesse sentido, né? Porque é um alimento que está disponível, tem bastante valor nutricional, as punk, a maioria das punks, elas têm um valor nutricional bem mais elevado que as culturas tradicionais, assim. São fáceis de cultivar, são plantas espontâneas, são plantas rústicas. E, enfim, eu acho que a popularização das punk cada vez mais importante, né? Quanto mais desgraça cai em cima da gente, mais as punk vão nos ajudar a enfrentar, né, essa crise. E tem tudo a ver com as outras falas também, porque o Cledenir trouxe um monte de espécies aí que ele falou de sementes crioulas que são punk, né? Que não são convencionais. Quem é que compra feijão sopinho no supermercado, quem é que compra milho crioulo na feira. As coisas são punks também, né? Dá para falar bem mais do conceito de punk e tudo, né? A gente vai ter que fazer uma live para cada assunto também. Eu Porque acho essa live também. deixando a gente com gosto de quero mais. Tem tudo a ver com a fala da Beta também, né? Porque se a gente está falando de saúde, um alimento saudável, um alimento nutricional, um alimento limpo, né? Que não é um alimento contaminado e tudo mais, as plantas estão aí para contemplar também essa nossa expectativa, assim. E eu queria agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. Quero me desculpar ao vivo aqui na live por não participar muito no grupo. Acho que eu nunca falei nada no grupo, mas eu sou meio assim mesmo. Né? Não sou muito das redes sociais responder muito, assim, mas meu coração está sempre junto ali. Às vezes eu leio, quer que lá, olha, às vezes, como eu fico um tempo sem olhar, às vezes tem 100 mensagens. Aí eu vou ler, leio as últimas, pelo menos, assim, vou me dando uma atualizadinha. E dizer que eu fico à disposição também, quem quiser me chamar no chat aí, nas redes sociais, aí no meu Facebook, ou no Instagram, para fazer alguma pergunta sobre punk, pedir receita. Beleza, sou parceiro. Aí eu respondo. Se alguém me chamar pessoalmente, eu respondo, tá? Em grupo, assim, Respondo mesmo. às vezes eu não participo muito, mas se alguém me perguntar pessoalmente, eu vou responder com certeza, tá? E aí eu passo a bola, encerro assim. E E agradeço aí, muito. Beto, Eu tu queria consegue agradecer falar? também e consigo. Ai, hoje o William, que é o meu companheiro, pai da Aurora, ele trabalhava, ele é músico, então ele tá tocando agora no casamento. E os meus Ah, compadres aqui do olha só. coletivo também. Hoje o William tá tocando. E os meus compadres aqui do coletivo, o Lúcio e a Vanessa, eles estão trabalhando na cozinha ainda. Então acabou que não deu para ninguém dar esse apoio com ela hoje aqui. E aí ela ficou comigo. Mas conversei com ela antes, né? E tava tudo certo. Mas enfim, ela é leonina e adora uma câmera, adora aparecer, se comunicar, se expressar. Enfim, né? E acabou dormindo ao vivo, Não, e né? que bacana Até teve uma hora que ela foi, foi abriu um tudo em olho assim. harmonia, assim. É. Mas assim, aproveitando a Foi fala do tudo. fã, só queria encerrar assim, ressaltando que o Ayurveda, apesar de ser, né, um sistema da Índia, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente assim é que uma coisa importantíssima que ele nos ensina é que a gente precisa é, aprender a se relacionar com o que existe, né, de natureza, assim, do ambiente que a gente está, né. Então, não é porque o Ayurveda é indiano que a gente só vai, né, enfim, procurar consumir aquilo que foi estudado e catalogado lá, naquela região, né. Tem muita gente que utiliza várias ervas e preparos com fontes que vêm de lá,
Só que a gente precisa entender que aqui, né, é um ambiente completamente diferente, então a gente tem que fazer algumas adaptações. E eu lembro que durante a minha formação, alguns professores diziam, aqui no Brasil, um caminho para se apropriar do que a Ayurveda nos ensina é entender as plantas como os indígenas, né, como os indígenas, os indígenas brasileiros, né. E aquilo sempre ficou assim para mim, né? Como a Ju comentou, a minha primeira formação foi em artes, depois antropologia, eu trabalhei com a questão indígena no mestrado e trabalhei sobre as ervas tradicionais, né? Na verdade, sobre os estudantes indígenas da área da saúde, e um deles estava no mestrado em educação ambiental na época, Darcy Ribeiro, Caigangue, e ele tinha uma pesquisa que era de revitalização dos saberes acerca das ervas medicinais. E aí, depois daquilo, assim, dessa experiência com ele, eu senti, assim, que eu queria aprender sobre isso para além, né, da universidade, assim. Foi quando eu acabei indo... na verdade, a vida foi me conduzindo até o Ayurveda e eu me apaixonei. E, enfim, né, fiz a formação. E aí, de uma maneira bem linda, assim, o universo me trouxe para a Ilha dos Marinheiros agora, nós moramos aqui, né, nesse intento, assim, nesse despertar, como o Fran comentou, né, tipo, tá tudo desmoronando, né, tipo, tem que fazer alguma coisa, não posso ficar parada, né. E aí aqui, né, eu intento de vir para cá para desenvolver, né, os projetos que tragam isso, né, essa perspectiva, e aí agora eu estou procurando, né, trazer o Ayurveda para esse contexto, assim, né, de querer, na verdade, de querer estudar, entender melhor o ambiente da ilha aqui, né, as ervas que a gente tem aqui, os alimentos daqui, entender melhor essa região e, e conseguir fazer esses diálogos, né, do que já existe de sistematização feita pelo Ayurveda e o que não existe, enfim, né, buscar, correr atrás. E depois vou chamar o Fão até para me ajudar nesse processo, se ele tiver disponibilidade, trocar umas ideias para desenvolver alguns projetos nesse caminho por aqui. E era isso. Gratidão, pessoal, gratidão a todos, gratidão a quem nos acompanhou até agora. Uma boa noite. Então tá, pessoal, boa noite. Na próxima semana tem outra live e também fica o convite. Acredito que a gente tem 2 ou uma vaga. Estamos confirmando as últimas vagas lá do Vivência Agroflorestal na Ilha dos Marinheiros, 11 e 12 de dezembro. E a nossa ideia é gravar as coisas que a gente vai fazer lá para deixar para as pessoas que não têm como ir nos cursos de coisa e tal, sabe? Para conhecerem também, né? Então, é isso aí. Gente, brigadão pela gratidão mesmo, pela presença de todo mundo, vocês que ficaram aqui com a gente conversando e tal. Enfim, boa noite então e até a semana que vem. Falou? Boa noite. Tchau. Valeu. Valeu. Tirar aqui.